Oi, pessoal, eu sou a Thalita e sejam muito bem-vindos a mais um programa, né? Ao longo dos outros programas, a gente recebeu aqui no nosso estúdio mulheres extraordinárias, profissionais inspiradoras, né, que compartilharam conosco a sua história, seus desafios, suas conquistas. E hoje o programa está um pouco diferente, né? Porque nós estamos recebendo pela primeira vez um convidado homem, né? E eu tenho certeza, como a nossa conversa vai ser tão inspiradora quanto as outras, né? Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos que estão aqui. Parabéns pelo projeto. Que vocês possam ir cada vez Obrigada. mais longe, tá? Estou aqui para Amém. somar e espero estar ajudando de alguma forma as pessoas que vão ver esse podcast. Deus quiser, combinado. Eh, Lucas, vamos lá. Se hoje eu tivesse aqui de frente para o Lucas de 15 anos atrás, qual era o Lucas que eu iria encontrar? Legal. Eu acredito que você ia encontrar um rapaz um pouco perdido, tá? Na vida, principalmente espiritualmente, mesmo tendo sido criado na igreja e buscando sobreviver nesse mundo de tubarões, tá? Eu comecei com o concurso público porque eu vi essa como a única expectativa para eu poder melhorar de vida. Então, eu vim de uma família pobre, né? E eu não me conformei com aquilo, eu não queria isso. Inclusive, eu não romantizo nenhuma modalidade de pobreza hoje em dia, sabe? Eu costumo dizer que existe uma diferença entre prosperidade e riqueza. A Uhum, riqueza é um dos elementos da prosperidade. Quando a pessoa prospera na vida, ela tem também, também dinheiro. E quando ela não prospera, ela pode ser feliz em determinadas áreas, mas ela não é feliz nessa área do dinheiro. Então, como espiritualmente eu não tinha essa noção do que era prosperidade, eu encontrei apenas um elemento para ela, que era o dinheiro. Então, eu fui estudar pelo dinheiro. uhum, Então, eu estava meio que perdido, porque quando eu não conhecia o que é a verdadeira felicidade, que é a prosperidade que eu chamo de roda da vida extraordinária, eu imaginava que o dinheiro me traria felicidade por si só. Então, se há 15 anos você me chamasse para eu poder conversar sobre o que era vencer na vida, eu diria que era passar no concurso, investir, ganhar muito dinheiro, comprar carro novo, viajar ao mundo, que não deixa de ser algo que me traz felicidade hoje, mas que isso por si só não me completava. Então, por isso que eu digo que há 15 anos eu era uma pessoa completamente perdida, porque eu não tinha noção do que seria a prosperidade de verdade, essa roda da vida abundante não existiria em mim, porque eu não tinha uhum. noção do que é isso. Então, as pessoas olham muito e só querem ver o campo profissional. O que foi que você teve que fazer, que você teve que renunciar? Isso eu consigo dar aula para as pessoas de empreendedorismo, de investimentos. Mas eu acredito, como a tua pergunta foi muito mais profunda ligada a isso, eu diria que eu era um rapaz perdido há 15 anos, porque eu não sabia o que de fato era a prosperidade, que vai muito mais além do que a riqueza, sabe? Uhum, entendi. E o teu sonho era, assim, daquele rapaz de antes, era esse que você Era falou, né? esse. Passar no Era esse, concurso era. Eu via essa. e curtir dessa Como forma. muitos filhos de pobre, né? Eu acredito que veem no concurso público uma chance de Sim, mudar de vida, independência, né? né? Da Mudar de vida. independência, da estabilidade. Então eu via nisso como se fosse a última saída, a única saída para mim. Inclusive, eu estava numa entrevista na Record News lá em São Paulo agora há um mês, e o entrevistador num programa legal me fez uma pergunta nesse sentido. O concurso então é a única saída? Não é, mas é o que eu via, pô. Eu não Uhum, conseguia, eu não venho de uma família que empreende, eu não venho de uma família de investidores, eu venho de uma família pobre. Então, por ser do interior do sertão, eu via no concurso público aquela chance de ganhar 7 mil, 6 mil, 8 mil reais e sair da pobreza, né? Quando eu digo pobreza, é aquele negócio, é querer ter, parar de andar de ônibus, como eu morava na capital, por exemplo, para estudar, eu não queria mais andar de ônibus. A pobreza é você querer sentar num restaurante legal e não poder. Para mim, essa era uma noção pedir o que de quer, né? pedir o que quer, entende? Então, eu vi no concurso público a única chance, era o que eu conhecia. Então, foi Uhum. nessa onda que eu comecei minha vida profissional, tá? Mas espiritualmente falando, assim, como pessoa, para ser uma pessoa mais completa, eu também estava perdido. Então, ainda que eu tivesse passado em concurso há 15, 16 anos, como você perguntou, se eu não tivesse mudado outras áreas da minha vida, sabe, ô Thalita, possivelmente eu ainda estaria perdido, ainda que eu tivesse passado no concurso ou construído qualquer outra coisa. Entendi. Porque eu acho também que essa questão de concurso é muito clichê na sociedade, né. É tanto que, eu acho que para muitos pais perguntarem assim: "Ah, qual o sonho que você quer para o seu filho?". Não, que ele passe num concurso, que ele seja independente, tenha uma estabilidade. Eu acho que o concurso público ele é visto como uma coisa, assim, bem clichê mesmo, né. Certeza. Mas Lucas, tu imaginava, assim, que um dia milhões de pessoas iam te acompanhar? Não, não imaginava. Eu acredito que agora, quando eu comecei a empreender, sabe? E produzir conteúdo, como eu sou muito disciplinado nisso, já dá pra estar imaginando, né? Uhum. Acho que há uns Que era 4 uma anos, é uma construção, né. construção, eu não, cara, dá pra ir longe aqui.
Dá para ser um cara legal, conhecido, dá para fazer evento para multidões, dá para participar de programa de televisão, podcast e tudo mais, desde que isso não tire a minha humildade e os meus pés no Uhum. chão. Então eu tive Entendi, muito essa lógica, sabe. Mas imaginar, o alcance que a gente tem nas redes hoje, Thalita, sendo bem sincero, isso só de uns 3 anos para cá. entendi. E que também você foi vendo que foi se tornando realidade aquela Isso, construção que você foi tendo, né. isso. Porque é bem, eu acho que é o objetivo de muita gente que trabalha com Instagram, né, o sonho é É. alcançar milhões de seguidores. Mas Lucas, teve algum momento, assim, que você percebeu que a tua vida estava tomando um rumo completamente diferente? Sim, eu acredito que quando eu larguei o serviço público, né, que eu Uhum, decidi sair, foi um choque muito grande, foi em 2017, 2018, porque foi a partir dali que eu comecei a empreender e profissionalizar os meus negócios, e foi um choque muito grande que a minha vida estava tomando um outro rumo, porque eu me imaginava, Thalita, como você é do direito, você vai imaginar também, passando ali no concurso de técnico, depois analista, depois estudando para promotor de justiça, procurador da república, chegar até juiz federal. uhum, Eu imaginava que essa seria a caminhada da minha vida, né, da minha empreitada. Quando eu percebi que não era isso que eu queria, quando eu estive dentro, porque eu fui servidor público, então eu estive dentro trabalhei na fronteira do Brasil com o Paraguai, ali no tráfico, combate ao tráfico internacional de drogas, eu percebi que não era aquilo que eu queria para mim. É tanto que hoje eu treino muitos concurseiros, a gente tem mais de 1 milhão de alunos online uhum. para concursos públicos, e eu treino dizendo que se você vai buscar somente o dinheiro, você não vai ser feliz com o serviço público, porque eu não fui. Eu busquei só focando no dinheiro. Então, o que é que eu sempre gostei? Eu gostei de palestra, eu gostei de ensinar algo a alguém, eu gostei de estar mais ligado a isso que a gente está fazendo agora, né? Entendi. Então, por conta disso, eu, cara, não tô feliz aqui. Por isso que eu larguei o serviço público e fui empreender. Então, quando eu comecei a empreender, eu não sabia de absolutamente nada. Não sabia o que era venda, não sabia o processo de venda, eu não sabia treinar a gente, né? Porque um bom E é líder difícil, é né? difícil, treinar gente. Você pega ali gente que de repente não tem uma cultura e você treina essa cultura. A gente valoriza muito a cultura hoje nos nossos negócios. Então eu comecei a perceber que eu estava tomando um rumo totalmente diferente, né? E eu tô falando Uhum, profissionalmente, né? Por isso que eu vou sempre tentar dividir aqui as uhum. classes, né? Eu tô falando profissionalmente, mas O de repente CPF do o CNPJ, CPF né? do CNPJ. Mas eu estava percebendo ali que eu estava tomando um rumo totalmente diferente daquilo que eu fui projetado para ser, pela família, inclusive para fazer concurso público. Uhum, E eu percebi isso com o passar do tempo mesmo. Foi quando eu tive a coragem de largar o serviço público e começar a empreender. Aí eu tive que entendi. começar a entender sobre o processo comercial, marketing, depois o marketing digital, que ele, digamos, Importante, que há né? uns 8 anos para cá que ele está cada vez mais forte, que é Sim. crescer nas redes, YouTube, TikTok, Instagram, produzir conteúdo diariamente, eu percebi que eu já não era mais aquele que estava focado 100% em fazer concurso público, sabe? Então, Uhum. a minha vida ela tomou um outro rumo naturalmente, mas também intencionalmente, porque eu tive que tomar essa decisão de largar o serviço público para só empreender. A vida e suas decisões, né? É, Que são muito importantes e que levam a gente para outro é. rumo Totalmente completamente diferente, diferente. exato. Lucas, tu começou a tua trajetória estudando para concurso, né? A gente já sabe disso. Mas assim, de onde é que vem tanta disciplina? Eu acho que eu tenho um trauma com a pobreza, sério mesmo. Não é que o pessoal até às vezes diz: "Ah, esse cara fala muito mal do pobre". Eu nunca falei mal do pobre, eu falo da pobreza, a gente não Hum, pode confundir. da situação em si, Eu né? nunca vou eu nunca vou confundir e romantizar uma situação de mediocridade, Uhum, sabe. Eu estava até num treinamento com o meu time comercial, eu estava dizendo: "Pessoal, vocês precisam prosperar para também ganhar dinheiro, para ajudar pessoas". Por exemplo, eu tenho um projeto social em Moçambique, uhum. que a gente consegue por semana alimentar mais de 200 crianças carentes. Eu recebi umas fotos, depois eu te mostro, dessas crianças comendo rato lá. Rato, Meu Deus. espetinho de rato. Eu só consegui fazer um Pix na semana passada, que eu faço semanalmente para esse projeto pela Trip Social. Só consegui porque Deus me deu condição financeira para isso. Sim. Então você percebe que a pobreza é uma mediocridade. A pobreza é algo que tem que ser combatido. E como é que eu me torno uma pessoa que não é adepta à pobreza? Não romantizando a pobreza. Uhum, E começando a entender que se Deus me dá capacidade financeira, é para eu transbordar na vida das pessoas também. Então exatamente. tem várias formas, inclusive a palavra de Deus ela diz que a gente só vai ser ouvido se a gente tiver algum resultado. Porque possivelmente você só está apresentando esse programa aqui porque você tem resultado na sua vida. E você só me convidou, vocês só me convidaram porque vocês viram que eu tenho algum resultado. Porque possivelmente você não chamaria aqui alguém que tem resultado. Faz sentido ou não? Faz sentido. Faz sentido. A vida ela só promove ou coloca as pessoas para terem voz quando de alguma forma ela tem resultado. O problema é que a gente imagina que o resultado, o único resultado que a gente tem é o resultado financeiro e não é. Sim. Mas é também o financeiro, sabe? Então, uma das coisas que mais eu combato hoje é essa mentalidade de escassez, de a pessoa achar que não é possível, que não é capaz, por conta da condição social dos pais, por conta da situação atual que ela se encontra, geograficamente falando. Uhum. Eu sempre digo que a geografia define o destino.
A geografia da gente define o nosso destino. Isso é fato. Eu sempre tô em São Paulo, praticamente toda quinzena, lá no Alphaville, porque eu tenho negócios lá. E quando eu chego lá, a galera fala muito disso. Mas eu sou a prova viva de que é possível você vencer mesmo estando no sertão do Ceará. E vencer em todos os aspectos. Tem gente que fica me pedindo dica lá do Alphaville em São Paulo sobre número de seguidores, sobre posicionamento nas redes, sobre empresa. Aí olha só, uma pessoa lá de São Paulo, né, É, pedindo dicas de um rapaz do do Sertão Central. sertão, do central. Então você começa a imaginar que para alguns realmente a geografia define o destino. Mas Uhum. para aqueles que se posicionam diferentemente, agora tem que ter. E aí você me pergunta, eu vou voltar à base da tua pergunta, a disciplina. A disciplina é esse constrangimento por não querer uma determinada vida que isso não faz sentido ser. Todos nós podemos definir o que é que faz sentido. Então, como eu comecei a sendo disciplinado lá com os estudos para concurso, essa mesma disciplina eu só migrei para os investimentos e para o empreendedorismo, para fazer negócios, para fazer empresa, constituir empresa. Entrando no digital, por exemplo. Hoje eu posto há anos, pô. Eu posto 10 reels por dia. São 10 Uhum. reels e tem que ter muita ideia e criatividade para fazer Sim. isso. Eu como É, profissional né? Não é assino louco? embaixo, É verdade. doido, cara. Todo dia, religiosamente, você faz 10 reels. Eu vou aumentar para 22 agora. Uhum. Vou aumentar para 22 porque eu vou respeitando os algoritmos o algoritmo do Instagram e eu vou entendendo que ele vai eh, entregando mais meu conteúdo se eu gero mais conteúdo. Então, a Entendi. partir dali, eu vou provocando mais reels. Eu faço uma série de reels todos os dias durante 1 hora e meia e eu programo todos para subirem ao longo do dia. Então, por exemplo, agora mesmo está subindo reels meus no meu Instagram porque eu programei ele desde as 7 horas da manhã. Isso eu Entendi. faço isso religiosamente. Além disso, eu tenho que fazer reunião com o time, eu tenho que treinar time. Tem gente nas empresas que eu tenho. Então, essa disciplina é um trauma. Eu vou ser bem sério contigo. É um Entendi. trauma de uma vida que eu não quis viver. Eu tive um abalo E muito nem quer grande e nem voltar, quer né? voltar, sabe? Dá um certo receio. Entendi. Tinha uma tia minha que, quando eu fui morar de favor na casa dela lá em Fortaleza, ela disse que filho de pobre tinha que trabalhar como vendedor de sapato porque não podia se dar o luxo de estudar para um concurso público, isso era coisa de filho de rico. Isso me bateu muito, porque ela tinha uma certa condição financeira e a gente acaba vendo a humilhação que a gente passa e coisas do tipo. E aí Uhum. eu comecei a entender que eu vou me tornar uma pessoa disciplinada porque eu não posso, de forma alguma, viver essa vida de mediocridade. E agora sim, de nada adianta eu, digamos, prosperar se eu não consigo fazer outras pessoas próximas a mim prosperar. Eu Uhum. sempre digo, então, por exemplo, eu tenho um time. Se esse time eu prospero e esse time não prospera, tem algo errado. Então, existem alunos, existem pessoas que estão ali junto a mim, acreditando em mim. Eles precisam prosperar também. E esse é o efeito que eu acredito que as pessoas disciplinadas têm. Elas prosperam para ensinar e servir outras pessoas. Uhum. É um princípio Até inegociável, porque né? senão seria uma hipocrisia, né? É, Falar de algo e você não viver aquilo dali, né? exato. Então, entendi, acredito. E teve algum momento, Lucas, assim, que tu pensou em desistir? Seja da época do concurso, seja de um momento atual, questão de Já, investimento, alguma coisa assim? já, sempre. Sempre tem. Sempre. Eu não romantizo a verdade, né? A mentira, A aliás. mentira. Porque tem gente que diz, ai, cara, eu nunca pensei em desistir. Já pensei em desistir, já pensei em parar, só que eu não parei. Eu Uhum. posso pensar em parar, eu posso pensar em não vir pra cá, eu posso pensar em não ir pra Sim. reunião mais tarde, eu posso pensar em várias coisas, mas eu faço. Acho que a disciplina tá muito ligada a isso, sabe? Não tem problema de você ter vontade de parar, mas quem faz o que tem vontade é menino. Uhum. Adulto faz o que precisa ser feito. Ele levanta, faz o que precisa ser feito, ele determina uma agenda para ele e ele cumpre essa agenda. Faz compromisso público, por exemplo. Eu gosto muito do compromisso público. Por exemplo, do nada aqui eu quero fazer uma live hoje com a minha audiência. Então, pessoal, hoje vai ter uma live, ainda que eu esteja sem vontade, como eu fiz um Tem que compromisso fazer. público, eu vou ter que fazer a live. Então, é algo que a pessoa precisa se acostumar. E disciplina é adaptação. Ninguém nasce disciplinado. Você se adapta a uma realidade É de verdade. repetição diária e você vai ter que fazer isso. Mas pensar em desistir ao longo do projeto, você vai, imagina, abrir um negócio novo. Recentemente a gente abriu um grupo, né, que é no geral, e tem braços educacionais. Teve um projeto que eu relutei muito em abrir, mas mesmo assim eu abri, porque eu vi a necessidade das pessoas Uhum. em quererem esse projeto, entende? Eu Entendi. sabendo que vou ter mais trabalho, sabendo que não vou ter tanto tempo para minha família, sabendo que vou ter que viajar mais, ainda assim eu entrei, porque o meu projeto é um projeto que vai transformar outras pessoas em um novo nicho. Então eu acredito muito que tudo que você faz na vida, quando é com coração e com intencionalidade, faz com que necessariamente as coisas aconteçam pra ti, sabe? É só fazer. Repetir o que precisa ser feito diariamente. É verdade. E, Lucas, assim, o que que você acha, o que que você tem a dizer de como a gente tenta lidar com a frustração de quando não consegue algo? É, isso é legal, porque muitas pessoas sofrem com isso, né? Inclusive o Instituto Eva Brasil fez alguns levantamentos recentes, Thalita, e disse que a maioria esmagadora dos brasileiros, eles têm essa frustração e eles têm duas atitudes. Ou eles se fecham, se trancam, e por isso que a gente tem Ou é gás, né? um estágio de depressão, ou a Sim. pessoa vê com isso como uma revolta consciente Uhum. e vai pra cima.
Então, eu acredito que tem essas 2 modalidades de pessoa. Eu fui aquele que tinha tudo para deprimir em um determinado momento da minha vida, e eu utilizei isso como combustível para mim. Uhum, Então, o que é que a gente tem que entender? E eu gosto muito disso. A minha expansão de consciência, que a consciência todo mundo tem, mas a minha expansão de consciência só vem com 3 coisas. Se eu leio, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar buscando conhecimento. Segundo, se eu me conecto com gente melhor do que eu, uhum, tá? E se eu tenho experiências diferentes. As pessoas não querem mais investir nisso, em leitura, em pessoas diferentes, elas querem estar sempre no mesmo grupinho de pessoas e nem querem investir em experiências. Às vezes a experiência é uma viagem. Eu falo muito para as pessoas, viaja, cara. Se tu pode viajar, viaja. Ah, mas eu não tenho a dinheiro para experiência de uma viajar. viagem é É incrível, indescritível. Por mais indescritível. simples do É, lugar que você vá, mas você faz aprende dife algo, aprende. a cultura dali, sabe? Então, eu acredito que todo mundo tem que sofrer essa expansão de consciência para começar a pegar essa frustração, porque nós vamos viver uma vida repleta de frustrações. Sim, É faz inevitável. parte, né. Faz parte do jogo da vida. Então é eu pegar essa frustração e utilizar como combustível, ou então eu me deprimir de vez. Algumas pessoas utilizam como combustível e eu só consigo ver esse combustível se eu me conecto com gente que teve uma frustração e utilizou aquilo como combustível. Só que às vezes eu tô conversando com gente que é frustrada e que traz essa frustração para mim. Uhum, É por isso que é muito sério quem convive na nossa casa, quem entra na nossa com empresa, certeza. com quem a gente vai conversar todos os dias, que a gente acaba se tornando a E média daquela pra pessoa. quem a gente conta os nossos planos Sem também, né, dúvida, porque sem tem dúvida. pessoas que só aconteceu isso comigo com a OAB, porque eu fiz algumas provas, e aí na trave, 39, 38, 37. Agora teve a penúltima vez, aí eu disse: "Não, chega, Chega. eu não vou mais bater na Revolta trave". É, a consciente. revolta consciente, eu não vou mais bater na trave, eu vou menina, olha, foi uma semana, assim, me dedicando totalmente, eu fiz muito mais de 40 questões, que era o que eu precisava, né. E eu Uau. ainda só dizia assim: "Só preciso de 40, eu só preciso de 40". E aí eu fiz mais do que 40, igual na segunda Top. fase também, né. Eu já tinha prática, né, na da segunda fase, e aí quando chegou a vez, aí eu até pensei assim, eu disse: "Meu Deus, essa segunda fase tá demorando muito, demorando muito". E aí quando eu fui corrigir, eu tinha acertado Massa. as teses, né, e aí depois eu disse: "Não, mas eu acho que só preciso de 6". Eu tirei quase 7 na Uau, nota, uau. né. Aí foi muito Legal. bom, mas realmente é isso mesmo, viu, É a incrível. frustração, a revolta consciente É. dá um gás na É gente, um é input, é né? incrível. É, um input. Exatamente. Todo mundo precisa dessa revolta. E é necessário essa frustração, já que Sim. ela gera combustível para algumas pessoas. Exatamente. Lucas, assim, olhando para trás, né, você acha que Deus, ele fechou alguma porta para abrir outras maiores? Sim, ele fecha portas para mim, eu acho que nos últimos anos de forma sensacional. E, inclusive tem portas muito boas que ele fechou recentemente para mim para abrir portas extraordinárias. Uhum, Às vezes Deus fecha portas boas para abrir portas extraordinárias para você. Teve projetos assim meus que, pô, velho, dava muita grana recentemente. Há 3 meses eu saí de um projeto que dava muita grana. E eu, cara, isso aí vai me fazer perder a família. E Deus abriu outras portas, assim, na mesma semana, que uhum. são extraordinárias e que não me faria perder minha família. Quando eu digo perder a família, é tempo, né? Porque é o maior tempo que a gente tá passando, a gente vai ficar velho. Sim, Hoje eu tenho 38, já vou caminhando ali pros 40. Então a gente não pode perder a nossa família. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, perder a essência da coisa que a gente tem mais preciosa que a nossa família. Então, com certeza, muitas portas foram fechadas ao longo da minha vida. E eu tenho certeza que Deus as fechou e possibilitou que elas se fechassem para abrir portas assim extraordinárias na minha vida. Portas que eu jamais imaginei, de estar ao lado de pessoas bem melhores do que eu. Eu não sei se você conhece o Thiago Brunet, eu tô num projeto legal com ele. Você conhece o Thiago Brunet? eu acho que eu já vi no Já foi Instagram. pastor, hoje ele é um grande palestrante lá, um dos maiores palestrantes internacionais que tem. E que eu estou em projetos, inclusive, para fazer treinamento pelo Brasil inteiro, levando Uhum, o empreendedorismo à luz da sabedoria milenar, à uhum. luz da Bíblia. Você pega ali traços de como é que o cara tem que treinar o time, à luz da Bíblia, à luz de Jesus, à luz de Davi, à luz dos grandes que estão na sabedoria milenar, porque existe um livro que há milênios está escrito e que você queira ou que não queira, cientificamente falando, as coisas que estão lá se cumprem. É inevitável, né? E o líder mais extraordinário que existe na face da Cristo. terra é É. Jesus. Então a gente se inspira nele nesse sentido. E eu tenho uma absoluta convicção que essas portas só foram abertas porque outras foram fechadas. E aí, Uhum, sendo bem conecto com a tua pergunta, para se abrir portas extraordinárias, algumas portas boas têm que ser fechadas. entendi. É verdade, faz parte da vida. É. Aí você falando, eu fico refletindo aqui também com as coisas que acontecem comigo, né. Mas vamos lá, e o cursinho? Ele nasceu de uma necessidade ou de uma oportunidade? A tribo, o objetivo, né, era antes, o objetivo do concurso, ele nasceu de uma dificuldade de querer ganhar dinheiro, né? Isso é fato. Ah, foi um sonho, um propósito. Não foi, pô. Eu tava liso, Foi uma lascado, necessidade. esperando ser chamado para trabalhar no concurso público que eu tinha passado e abri. Eu tinha uma dom para dar aula, eu comecei a dar aula de várias disciplinas. Você mesmo falou aqui comigo que lá no Uhum. comecinho
Foi lá, era meio que caótica a situação, a gente estava no fundo de uma igrejinha, começou dando aula de Sim. necessidade mesmo de querer ganhar um troco. Nasceu dali, só que depois eu fui embora para o Mato Grosso do Sul, quando eu voltei foi que eu decidi profissionalizar mais. Uhum. E hoje eu vejo só propósito. É tanto que os meus negócios hoje, que menos dá dinheiro hoje é concurso público para mim. Se eu fosse tivesse só pelo dinheiro, eu não estaria mais com concurso público. Eu estaria em outras áreas, Uhum. são mais interessantes. Hoje eu tô por um propósito. É muito bom ver o embalador de supermercado passando na Polícia Federal. É Com muito bom ver certeza. o cara lá do interior, porque a gente tem aluno no Brasil todo, vi lá do cara lá do interior que mandou mensagem para mim, do interior do Pernambuco. Oripuri, enfim, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. E o cara. É, Oricuri, essa cidade mesmo, né? Caraca, aqui eu era. Eu ajeitava fogão, a boca do fogão, desentupindo boca de fogão. Hoje eu sou policial civil, cara. Agradeço a você e tá, tá, tá. Então você começa. E o online possibilita isso, né? Por exemplo, a Uhum. gente tá aqui nessa transmissão aqui com você, com vocês, na verdade. Um projeto incrível, inclusive, diga-se de passagem. E isso aqui pode chegar em vários brasileiros. Sim, Então, o poder da internet é esse. é Você verdade. replicar a sua mensagem. Foi o que eu percebi, né? Se eu posso falar com 10, deixa eu falar com 1000. Falar com 2000. De repente, eu tô falando com milhões. Então, tudo se começa com esse próprio propósito. Então, inicialmente, necessidade. Hoje, só propósito. Hoje, se qualquer negócio meu tiver o dinheiro como base fundamental, ele não cresce, ele não prospera. Uhum. Ele precisa ter um propósito. Eu preciso Uhum. transformar gente. Eu tô preocupado assim, cara, será que a minha mensagem vai edificar alguém? Porque eu tenho duas opções diárias. É por isso que sempre que eu vou gravar algum vídeo, eu digo, meu Deus, me dá sabedoria. Porque às vezes eu posso destruir um casamento com Sim. esse vídeo que eu vou fazer. Ou eu posso salvar. Então eu posso salvar um cara que está perdido profissionalmente, que desistiu de estudar para concurso. Ou eu posso Ou eu resgatá-lo. posso É, alavancar o cara que ele. está ali pensando em fechar a empresa dele. Ou eu posso alavancar esse cara, porque ele abrir outros negócios e ele se torna um empreendedor e um líder de verdade. Então, nós temos uma responsabilidade. Quando você abre aqui um podcast como esse, ou eu venho, ou qualquer pessoa fala, você não imagina o tamanho do impacto. Sim. Inclusive, lá na Bíblia diz assim, ó, sabedoria milenar diz que você tem que ter cuidado como é que você usa a sua língua. Você pode utilizar a sua língua para encaminhar as pessoas ou desencaminhar. Uhum. Toda pessoa que fala em público, É ela verdade. pode ter um preço muito maior na vida. E ela paga aqui, viu? Se ela estiver desencaminhando os outros. Uhum. Com notícia falsa, com mentira, sem Sim. cumprir princípios, sem falar aquilo que realmente foi o acontecimento real. Então há uma responsabilidade muito grande da nossa Sim. parte. Então hoje eu consigo ver propósito nos negócios. Antigamente não era necessidade mesmo. Sim. Eu costumo até sempre comentar, assim, que às vezes, na verdade não às vezes, você não é responsável, pelo que a pessoa entende, mas você é responsável pelo que você fala. Fato, legal. Então é por isso que realmente tem que ter cuidado com o que fala, né, e direcionamento também com as pessoas. Até mesmo em conversas diárias, né, assim, com amigos, com família, né, é Exato. muito importante mesmo. E lembra do primeiro aluno? Primeiro aluno, se eu analisar presencial, a primeira aula que eu dei, tá ali pra você ter ideia, foram duas pessoas. Então, o primeiro aluno eu lembro, tenho a fisionomia dele aqui. Eu não lembro exatamente o nome dele, mas eu tenho aqui fisionomicamente aqui a imagem desses dois alunos. Mas lembra do E momento, eu né, lembro daquele também. momento. Uma noite, eu estava com o quadro 30 por 30, ali foi os primeiros Uhum, dois alunos que eu tive dessa caminhada, né? entendi. Lucas, e qual foi o momento que você percebeu, assim, que o Objetivo Concursos, que eu já atribo, né, ele podia virar uma empresa? Foi no momento que eu decidi sair do serviço público. Então eu tinha que profissionalizar, não só abrir um Entendi. CNPJ, contratar gente, deixar tudo legalzinho, pagar imposto, Hum, fazer tudo dentro dos trâmites, né? E uhum, a partir desse momento eu percebi isso, né? entendi. Aí a gente começou a profissionalizar dentro desse sentido. E uma coisa que eu fiz, que eu continuo fazendo bastante, é estudar, né? Então, assim, Importante, né? a partir do momento que eu profissionalizei o negócio, aí, cara, eu tive que estudar bastante. O mesmo empenho que eu tinha para estudar Uhum. para concurso, utilizei para estudar sobre empreendimento, sobre marketing digital, sobre vendas, né? Porque venda, pô, você quer fazer um Tudo é negócio uma grande, você tem venda. que vender. Você está se Tudo é uma vendendo venda. aqui nesse momento. Nós estamos nos vendendo, né? Então eu falo sempre, cara, vai estudar, porque ninguém nasce vendedor, você tem que se tornar vendedor. Hoje está em alto social selling, que é que faz conexão com as pessoas. As Uhum. pessoas estão querendo se conectar. Por exemplo, a gente está se conectando. A Sim, partir dessa conexão, quem sabe você vira minha cliente ou eu viro teu cliente naquilo que você tem. E isso é venda. Uma é conexão verdade. surge, às vezes, num podcast, coisa do tipo, eu tô com shorts aqui, e de repente a gente faz um negócio aqui, faz um negócio com o Cleiton. Por quê? Porque a gente se conectou primeiro, por meio desse podcast. Então, isso foi um canal de aquisição. Sim, Isso foi o estudo. Então, assim, sempre que me perguntam, cara, como foi que tu profissionalizou? Estudando, cara. Fui estudar sobre marketing digital, sobre venda, sobre gestão, que hoje pouco empresário estuda sobre sim, gestão, isso é sobre verdade. cultura organizacional, que você estuda ali na faculdade. Tem gente que estuda administração e acha que cultura é só aquilo que se estuda na faculdade. Você fazer cultura dentro da sua empresa, cultura é gerente invisível. Então, se eu estou aqui e passo uma semana ou um mês fora, a empresa não quebra, porque tem gente competente, bem treinada para fazer a empresa operar. Isso tudo é estudo, dedicação, é
evento de cultura. Eu vou sair daqui direto para um evento de cultura da tribo. A gente para a operação para fazer um evento, falando Uhum. de missão, visão, valores, falando das metas do mês, não só financeiras, metas de vida, o que é que a gente quer nos Sim. projetos sociais, para deixar todo o time empolgado, engajado para trabalhar. Uhum. Então, com certeza absoluta, a profissionalização só veio quando eu busquei conhecimento. E claro, me conectar com gente que já está nessa praia há mais tempo do que eu. Entendi. Você falou aí sobre as conexões e também sobre a importância de você do treinamento, né. Eu acho que aquelas frases clichês, né, que a gente costuma até ver na internet. Para você ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. Certeza. E até para você vender o seu produto, né, o seu negócio, você precisa fazer a diferença. Por exemplo, não adianta nada eu ganhar 1000 processos, se eu não tratar aquele cliente bem. E inclusive se eu não fidelizar ele, para ele voltar, né, "Ó, Verdade. eu atuo no trabalhista, mas eu também atuo no previdenciário, então se você precisar eu tô aqui". Então, Legal. ele já vai ter como referência, né. E quem tem empresa, eu acho que precisa pensar muito nisso também, porque não é só vender, não é só ganhar dinheiro, Certeza. entendeu. Você tem que conquistar aquele cliente e fazer porque igual à sua empresa de curso, tem vários, Sim, né. Então o que que faz o aluno contratar? sim, O curso do objetivo da tribo, né, sim. que eu tô lá em Lá atrás. Gênesis ainda. É. Mas o que que faz com o aluno contratar o curso da tribo, né, então É, tem que realmente fazer a diferença. E o profissional que se preza, digamos assim, ele tem que pensar em fazer a diferença na vida do outro, pelo menos com um acolhimento, né. verdade. Eu atendo clientes que até falei no outro programa aqui com a doutora Giseuda, que a gente vê que além do que uma consultoria previdenciária, entendeu? Além de um desabafo de um processo trabalhista, do que aconteceu, entendeu? Então a gente vê que é realmente conexão, é respeitar o outro, é ouvir, Legal. né, é acolher, então é muito importante isso mesmo. É. Eh, Lucas, as pessoas enxergam o sucesso hoje, né, mas o que que ninguém viu no começo? Ninguém viu os bastidores, né? As pessoas veem um palco, não vê os bastidores. Todo o processo de qualquer pessoa que conseguiu algum resultado legal na vida teve um bastidor. Então Sim, teve noite sem dormir, teve. Parece clichê de novo, mas ela é óbvio. Porque o processo seu só você conhece. Então, se eu contar algumas histórias aqui, de repente alguém vai ficar, ó, como ele é vencedor. Pô, eu prefiro, ao invés de contar essas histórias, eu prefiro dizer que qualquer pessoa, por mais difícil que tenha, esteja agora a situação, ela tem o seu processo, sabe? sim, Então, o maior problema da tua vida é o teu, porque cabe a ti resolver. O maior problema da minha vida é o meu, porque cabe a mim resolver. sim. De repente, se eu conto minha história aqui, o cara tá reclamando de barriga cheia, e a minha? Tá, então é porque a cruz foi projetada pra sua realidade. Uhum, A minha cruz foi uma cruz cheia de bastidores, de nãos. Então, por exemplo, para abrir um negócio e escalar, a gente bateu 1 milhão de alunos online dentro de uma plataforma ativos, estudando hoje para concurso, e já tem 300 mil numa plataforma de investimento que a gente tem, que é a Tribo Invest. Para eu chegar aí, eu tive que vender parte dessa empresa para outros projetos. Eu tive que mudar o nome, que a mudança de marca é um negócio exponencial. Você sim. imagina mudar uma marca que já estava conhecida e eu mudo do nada para ampliar a rede. Hoje essa Tira marca. por mim, né, que tô É, só falando tá falando objetivo. da outra, daí você tira. Essa mudança de marca, ela demora algo em torno de É, 5 anos. A gente tá com 3 anos de mudança de marca. Mas aqui no Ceará e no Quixadá, por exemplo, a galera ainda fica nessa transição. Mas fora, todo mundo já sabe que é já tribo. tribo. Por quê? Porque o branding que a gente fez foi forte. Mas para isso a gente investiu milhares e milhares de reais em tráfego pago, em agência de publicidade, em tráfego específico rodando hoje para todos os estados do Brasil. Tem um tráfego de branding, tanto pelo Uhum. Google Ads como pelo Facebook Ads. Então isso envolve muita restrição, noite sem dormir, isso envolve muita gente que não entende a nossa dor, isso envolve muita oração, inclusive, a Deus, para que Deus pudesse nos ajudar nessa transição ou em qualquer situação. Então, pode ter certeza que quando você vê o palco de alguém, os bastidores dessa pessoa são muito mais pesados. Ninguém consegue ver os teus bastidores. As pessoas só vão conseguir ver o teu palco. E tá tudo bem com isso. Faz parte do show da vida. Você não tem que ficar chorando, me engano. O que você tem que é que ensinar as pessoas o que é que você conseguiu resistir lá nesse processo de bastidor. É Porque é a verdade. partir daí que as pessoas vão construir a história delas. Não é com o teu resultado, mas sim com os teus bastidores. Entende? E como foi, Lucas, emocionalmente falando, essa mudança que você teve que fazer do nome da A gente empresa? tinha que. Primeiro a gente já imaginava que isso ia acontecer. Para quem não sabe, a rede Objetiva ela é uma rede gigante lá de São Paulo. Então houve um processo judicial e essa Uhum, empresa mandou a gente tirar a marca urgentemente. Só que nesse meio termo a gente já estava num processo de transição porque eu precisava abrir outros campos educacionais. uhum. Hoje a gente tem uma holding. Entendi. Nessa holding tem várias empresas.
educacionais tem 3, e tem outras de leilões de imóveis e incorporação imobiliária, porque eu fiz LTV, que é o que você faz com seus clientes lá. Eu peguei o cara que estuda para concurso e depois que ele passava, eu não conseguia mais vender nada para ele. Hoje eu vendo. Ele Uhum, consegue ficar comigo investindo. Eu tenho um grupo de professores que uhum, ensinam as pessoas a investir bolsa, ações, fundos imobiliários, criptomoeda, leilões de imóveis. uhum. E eu tenho um campo empreendedor. Então, assim, o cara passou no concurso, ele não quer mais concurso, ele quer empreender. Ele tem que estudar gestão e cultura. Eu tenho um treinamento para empreendedor, online Entendi. e presencial. E eu tenho também treinamento para investidores. Então, eu fiz um LTV. Para eu usar o nome objetivo, eu só conseguiria ficar com um nicho, que é concurso público. Então já teria que Já mudar de teria que qualquer mudar. forma. Só que o que foi incômodo foi porque o processo judicial e a ação judicial que foi movida pelo Grupo de São Paulo chegou determinando que isso acontecesse em 7 dias úteis. Então imagina, você tem que mudar o nome do nada de uma empresa em 7 dias úteis. Uma coisa é você fazer isso em 3 anos, dois Sim. anos. Outra coisa é você fazer isso em 7 dias úteis. Mas é incrível o trabalhar de Deus, porque isso foi excepcional para nossa guinada. A gente só conseguiu dar uma guinada com a marca, não só para concurso, como investimento e empreendedorismo, por conta dessa mudança de marca. Então, emocionalmente, isso abalou muito, principalmente a minha sócia, que é minha esposa, né? Porque a gente teve que fazer isso em 7 dias úteis. Aí a gente fez todo um estudo de o máximo que a gente podia para mudar a marca, para brand, e começou a fazer injeções de tráfego pago. O ano de 2024 foi ingerindo muita grana de tráfego pago nos estados que já tinham alunos nossos, para Uhum. eles entenderem que o objetivo agora é tribo. Só que, coincidentemente, a gente já se conhece, a gente já se falava como tribo. Então a gente já dizia, Entendi. nós somos uma tribo, porque tribo tá ligada à comunidade, tá Sim. ligada? Então a gente, como já se falava internamente com o grupo, com os alunos e com os colaboradores, ficou muito mais simples essa transição de objetivo para tribo. Hoje está, graças a Deus, tudo registrado no INPE. Inclusive, quem não registrou ainda sua marca, cuide em registrar. Porque quando você crescer na internet, os caras vão te perseguir, isso é natural. É verdade. E você falou aí da sua sócia, né, que é a sua esposa, e a esposa tem, não é porque eu sou esposa também não, mas tem um papel fundamental, né, na caminhada de um homem. Eu até Imprescindível. costumo dizer que a esposa, ela pode levantar o Certeza. homem, como Certeza. derrubar também, Certeza. né. Como foi que vocês se conheceram, Lucas? Igreja. Igreja. Sou filho de um pastor com uma missionária. ah, e ela foi na igreja, a gente se conheceu na igreja com 17 anos. Então a gente casou com 22. Uhum. Então a gente tinha 17 anos quando começou a namorar. Ela tinha, eu sou mais velho 2 anos que ela, então eu tinha 19, ela tinha 17. A gente se conheceu na igreja mesmo, no dia a dia, e construímos algo tudo junto do zero. Tudo, tudo, tudo. Eu sempre digo, inclusive, que existe um princípio que é o princípio da disciplina. Só que quando eu falo disciplina, as pessoas só acham que é fazer o que precisa ser feito. Aham. Tem um outro ângulo da disciplina que é ser corrigido. Entendi. Pessoas fracas odeiam ser corrigidas. E eu percebi que o melhor gatilho de repreensão da vida do homem é a mulher. Porque a mulher tem um feeling que o homem não tem. Isso é Ela verdade. consegue ver ali, cara, por exemplo, gente, eu já saí de sociedade porque a minha esposa disse sai. Às vezes eu, com ódio dela, 3 meses depois eu quebraria a cara se eu tivesse ficado. E já quebrei a cara por não ouvir ela. Aí a esposa vem e diz É, assim: "Eu te avisei". eu te avisei. É porque às vezes a forma que a mulher da gente fala com a gente não é uma forma tão interessante. Ela não tem uma linguagem tão Tem mais polida, liberdade pra liberdade. falar, né, E e às aí vezes o realmente não homem é polida não. fica ali meio que sobe ali o salto. Ah, mas eu quem sou? Teve uma postagem que eu fiz no Instagram que era criticando alguém, não era nem falando o nome, era da situação, Uhum. certo? E aí eu falo, cara, o que é que eles fizeram comigo? Foi uma academia que eu fui em Fortaleza e mudaram lá o valor da mensalidade só pra mim, não sei, porque eu sou conhecido na internet. Fizeram alguma mutreta lá. Hã. E aí eu fiz um vídeo muito pé da vida com isso, mas não falando o nome da academia nem das pessoas Sei. que estavam lá. Mas foi um vídeo que não agregava. Ela até perguntou: isso agrega valor na vida das pessoas? Isso vai transformar ou vai só levantar ódio na vida das pessoas? Apaga. E ela disse: apaga. Na hora a resistência é muito grande. Quem é Vou tu? pagar não. Eu que tenho seguidores, tu não tem, não. Que a vaidade sobe nessa hora. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu penso: se eu não tiver um gatilho de repreensão natural, eu vou viver uma vida só de aplauso. Porque quando você tá na internet, Thalita, com 2.200.000 seguidores, com mais de quase 1 milhão no YouTube e com muito público, é muito fácil as pessoas tirarem foto contigo em aeroporto. Sim. Hoje eu saio em Fortaleza, todo mundo no shopping tira foto comigo. Mais do que aqui na minha cidade, inclusive. E o ego quer subir na cabeça de quem é fraco, sabe? Entendi. Quem é fraco. Então, você tem uma pessoa que te repreenda, é imprescindível. E pode ter Tá? certeza que É aquela pessoa imprescindível. é É, mais claro. verdadeira do Com que quem tá só te certeza. aplaudindo. Com certeza. Você pega a Bíblia de novo, Sabedoria Milenar, diz lá, João 8,32. Os aplausos te afagam, a verdade te liberta. É verdade. Então, a única coisa que vai libertar a gente não é aplauso de um monte de gente que vai bater palma pra tudo que a gente fizer, não. É justamente aquela pessoa chata, chata necessária, que é o nosso gatilho de repreensão. Então, eu consegui encontrar na minha esposa, qualquer pessoa pode encontrar em qualquer pessoa, mas eu consegui encontrar nela esse gatilho de repreensão natural, de Uhum. ficar me combatendo e me confrontando positivamente
para determinadas coisas. Então, Uhum. tudo que eu vou fazer, eu consulto ela e é uma sócia que tem uma participação muito grande no meu crescimento. É tanto que ela é muito dos bastidores, diferente de mim que falo direto nos stories, no Instagram, no Uhum. YouTube. Ela é dos bastidores, mas eu só consigo ser o homem que eu sou por conta dela, indubitavelmente. Que bom. Se inspirem. E Lucas, que momento ela entrou assim na caminhada, né? Porque você começou com um cursinho lá atrás, Uhum. você era professor, ela também é da área do Não, direito. ela é enfermeira, ela nunca exerceu, justamente para Aham. ficar comigo nos projetos doidos que eu tinha. Então, pra você ter ideia, ela foi embora comigo pra fronteira, a gente lisa, eu tomei posse lá no Ministério Público Federal, Uhum. ela foi, casou comigo lá na fronteira do Brasil com o Paraguai, Olha só, viu? largou a enfermagem, depois disse, vamos abrir uma empresa, vamos voltar para lá, voltei para cá, e ela foi doida junto comigo, e graças a Deus hoje ela tá colhendo frutos Então, dessa desde o doideira, né? início, realmente Do ela início, do entrou zero, na do zero. Eu caminhada, posso né? dizer que só tive essa mulher que construiu tudo ao meu lado. Então, assim, pode ter certeza que a gente construiu tudo do zero, sem pai rico, sem herança, sem nada. E não só financeiramente, porque é incrível, quando a gente fala financeira, tá Um se suporte achando. emocional é Cara, isso é muito tudo. Thalita, eu vou te contar uma coisa. verdade. As pessoas só conseguem dar valor a outras coisas além do dinheiro quando você tem dinheiro. Aí você começa a ver que ele não é tudo. E eu não tô Exatamente. romantizando de novo que ter dinheiro não é bom, é ótimo. Uhum. Só que ele só te dá uma coisa, conforto. O papel em si, ele não tem alma. A cédula não tem alma. Aí você faz uma viagem, eu voltei há 2 meses da Suíça. Cara, curti muito na Suíça, gostei muito. Mas depois, se você não tiver Deus na vida e uma família, volta o vazio de novo. Voltou, ficou, e Volta o aí? vazio de Cheguei, novo. né? E aí? Entendeu? Então, só o que eu vejo, eu digo que eu tenho muitos amigos que são multimilionários, eu incorporo em São Paulo, e tem donos de prédios, assim, gigantescos, galpões dentro do shopping Guatemi, do Alphaville, e os caras são tristes, são vazios, eles tomam 3 remédios por Tem dia para poder dormir, aquela frase, outra frase clichê, né? Tem gente que é tão pobre que só tem só tem dinheiro, dinheiro. sabe? É Então, verdade. assim, você conhece essas pessoas. É por isso que eu digo, conheça gente. Isso aqui que você tá fazendo é um negócio bem legal, vocês estão fazendo. Você tá conhecendo gente. Bota gente aqui Sim. de tudo que é jeito, rapaz, eu vou conhecendo a personalidade de um, de outro, e eu vou entendendo. Inclusive, Salomão, ele fazia isso. Eu não tô falando de Bíblia como religioso, não, nem religioso eu sou. Uhum. Eu sou um cara que lê. É inspiração também, Dentre né? todos os livros que eu já li, eu já li todos os livros que você pode imaginar. Eu já li Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa e Enriquece, Napoleão, todos do Napoleão Hill. Todos têm base milenar. A Uhum. Bíblia é só um deles que tem base milenar. O Salomão é um cara que vacilou muito, mas ele dizia assim: cara, eu vou começar a observar o comportamento das pessoas. E ele conseguia ver qual era o comportamento, por exemplo, da pessoa imoral, e vendo onde é que a pessoa ia parar. Uhum. E começava a ver o comportamento de quem empresta dinheiro a juros exorbitantes e quem pede dinheiro a juro. Eu falo muito isso para as pessoas hoje. Que às vezes você não tem controle financeiro porque você está ao lado de 8 caras que não têm controle financeiro. Como é que eu vou pensar em investir se os 8 amigos que eu tenho só falam de gastar dinheiro com cachaça e rapariga? Desculpa que o palavreado baixo agora. Foi mal, só foi esse. Mas isso é lamentável. Isso é lamentável. Acontece. Isso é É lamentável, porque a pessoa verdade. só quer isso e ela só pensa nisso. Por isso que eu preciso saber quem são as pessoas que eu vou me conectar. Porque senão eu vou começar a ser da média do que elas são. E Exatamente. Salomão, então, ele começava a mapear o povo. Olha aqui o que, é que essa mulher está fazendo. Ah, é por isso que ela é assim. Uhum. Olha esse. Esse aqui é inteligente. Ele pega o dinheiro que ele tem e ele aplica em vários lugares, não num lugar só. Ele está diversificando o patrimônio. E por Uhum. diversificar o patrimônio, vai ter várias fontes de renda. Então você começa a ver que todo livro que você estuda sobre finanças, sobre investimento, tem uma base milenar. Então não tem como deixar de fazer qualquer tipo de anunciação não pedindo às pessoas para examinar as escrituras. Uhum. Porque lá tem muito código, muita chave que se você pegar, você consegue ter uma vida muito mais interessante do que de repente a vida que você está vivendo agora. E interpretando também da maneira correta, né? Porque tem gente que pega aquilo dali e Verdade. distorce, né? Não sei se tu já assistiu a série O Conto de Aia. Não assisti. É interessante, sabe? É bem assim, drástica, digamos, porque é justamente isso. Eles pegam a palavra de Deus, né? Eles deram lá um golpe em Gilead, e aí eles pegam a palavra de Deus e distorcem aquilo dali para se favorecerem, entendeu? Legal. Então, justamente assim, para usar Interpretando o do jeito corpo que da quer. É. mulher, entendeu? Usar o Ah, corpo da eu tô mulher, ligado. né? As aias são essas mulheres que as esposas dos coronéis, digamos assim, né? Elas não podem engravidar e eles pegam as aias, né? Tratam bem, cuidam ali e tal. E aí elas são a barriga de aluguel. Que doido. E ele, na hora de praticar o coito, eles leem a Bíblia Olha isso. numa passagem, né? E olha, Interpretam do jeito que querem. exatamente. Entendeu? Então, eu acho essa parte assim. A Que Bíblia é legal. muito Qual é o nome? importante mesmo. O conto de Aia.
Você anota pra mim isso aí. O Conto de Aia, que eu vou assistir É isso aí. interessante. Que legal. Inclusive, assim, né, a realidade do conto de Aia é bem atual, né, sobre a questão do corpo da mulher, né, o que os homens acham do corpo da mulher, entendeu? Que Também. legal. É, até politicamente também, Mas você é doido mesmo, inclusive. né, esse negócio de interpretar a Bíblia do jeito que eu gosto muito do método Destiny, que eu palestro lá também, que é esse do Thiago Brunet que eu falei, e a gente estava vendo sobre situações de interpretação errada. E aí Uhum. tem esse negócio que os crentes dizem, católicos, esses religiosos dizem, né, nada contra quem é crente, pelo amor de Deus, pelo contrário. Eu tenho raiva da religiosidade exacerbada que Sim. atrapalha as pessoas da espiritualidade, Uhum. que é a religiosidade disfarçada de santidade, que não é, Sim. né? Afasta muita gente ao invés de aproximar de Deus. É, e tem gente que diz: "Os humilhados serão exaltados". Não tem nenhuma passagem na Bíblia de que diz que os humilhados serão exaltados. Diz que quem se humilha é exaltado. Ó, o Justo aí concordando. É diferente. Eu me humilhar é diferente de ser humilhado. A outra é que dizem assim, Jesus falando em parábola, ele diz: "Olhai para os lírios dos campos, eles não semeiam, nem trigam, e mesmo assim Deus os sustenta. Busca a Deus e todas as coisas serão acrescentadas". Aí tem gente que odeia trabalhar, é inimigo do trabalho, Mas tá mas adorando a diz Deus. não, e diz: "Todas as coisas serão acrescentadas se eu primeiro buscar a Deus". Irmão, você não tem como viver dentro da igreja, não. Vai trabalhar, criatura. Vai É estudar, vai verdade. investir. O teu primeiro projeto é a tua família. Tem gente servindo mais a Deus na igreja do que servindo a família. Primeiro você serve a sua família. Lucas, o que é que você está dizendo? É bíblico. Sim. Todas as coisas serão acrescentadas o quê? Se você quiser só ter o que vestir e ter o que comer, busca a Deus que ele não vai te deixar passar fome. Faça o certo. Agora, se você está querendo uma vida para dar o melhor para seus filhos, você vai ter que trabalhar mesmo. Entendeu? Então as pessoas estão interpretando a Bíblia, como você mesmo salientou, do jeito que elas querem, sem um pingo de hermenêutica. E aí elas fazem com que atitudes errôneas sejam tomadas. E Entendeu? aí eu falo mais uma frase clichê: do céu só cai chuva. É, isso Se você não aí. trabalhar, Não, não não tem cai não. outra, pô. Não tem Uhum. outra. É verdade. É, Lucas, e depois do empreendedor nasceu o pai, né? é, exato. Tava na caminhada. Teu filho tem quantos anos? O Gustavo tem 12 anos, fez 12 anos agora. Filho único, inclusive. Você tem filho? Tenho. Tenho Tem? uma filha, vai fazer 3 anos. Legal. Mas tive outra também. E ele mudou alguma coisa em ti? A forma de enxergar o sucesso? Ou alguma coisa do tipo? É, sim. Quando você é pai, você imagina sempre a sua família, né? Incrível. Você já refloresce esse negócio que até então não tinha. Eu confesso que realmente eu não dou a atenção que o meu filho merece por conta da vida que eu tenho. Agora, minha esposa não. Eu escolhi por exemplo, agora a gente tem uma acelerada nos negócios, com lideranças e tudo mais, escalou mais, e eu quero a minha esposa 100% dedicada para minha família. Eu quero que Uhum. ela construa um homem forte. Então, eu não consigo dar, por exemplo, tem uma viagem marcada amanhã. Não tenho, vou palestrar em Florianópolis. Eu não tenho como ficar 24 horas com meu filho e a minha esposa dá mais atenção. Então, o que mudou na minha vida foi essa responsabilidade que eu tenho que ter de fazer com que um dos dois possa Estar presente, estar né? presente, porque eu não consigo nesse momento. Eu Uhum. não estou dizendo que eu não sou presente na medida do possível, Sim. mas eu gostaria de ser mais. Entretanto, ele entende esse meu perfil, é um perfil de provisão, de ir atrás, de ir na busca. Minha esposa entendeu, mas o que mudou é essa necessidade de eu conseguir escalar o negócio, deixar 100% dos negócios no automático, Uhum. para eu conseguir viver mais perto Respirar dele. mais um pouco, Sabe? né? É isso que a gente quer, porque no final das contas é isso que vale. Exatamente. Né? Até entra na próxima pergunta, né? Hoje, o que que é mais importante pra ti? O patrimônio ou o tempo? Ah, sem dúvida, o tempo. Cara, patrimônio, sério, mas a gente tá falando muito clichê, mas é igual aquela pessoa diz: "Quando eu tiver dinheiro, eu vou tratar todo mundo bem". Só fale isso quando você tiver dinheiro. Porque o Uhum. que eu vi de gente falando isso, que quando tem dinheiro trata os outros ruim, mal, é a mesma coisa. Hoje eu posso dizer que é o tempo. Mas se eu me pegasse há 7 anos e fizesse a mesma pergunta, eu ia dizer: "É o patrimônio, eu quero". É sério, eu Quero tô sendo bem sincero, quero construir. construir, eu quero ter mais. E Uhum. eu tinha isso na base da minha pirâmide, né, eu colocava muito ter, porque eu Uhum. acreditava que só o ter poderia me fazer uma pessoa melhor diante das outras pessoas. Quando eu coloquei o ser, eu incluí o tempo. Então hoje o tempo é o maior ativo que eu tenho, isso é fato, porque patrimônio você constrói de novo, o tempo não. É Clichê de verdade. novo, mas é real. Então o tempo que eu tenho com meu filho, o tempo que eu tenho com minha esposa, o tempo que eu tenho para ajudar alguém, Thalita, tudo que você for falar com qualquer pessoa tem que ser para agregar Ajudar. valor, ajudar essa Exatamente. pessoa, porque vence na vida quem serve mais pessoas. Então, eu preciso de tempo para isso, né? Eu me comprometi a fazer um projeto social aqui em Xadá mesmo. Agora no sábado a gente vai fazer em alguns bairros carentes, entregar pela tribo social quilos de alimentos e levar o evangelho de Deus para as pessoas ali, ou então Uhum. louvar, ou então, né, eu não vou falar nem evangelho de religioso, eu vou falar de inteligência, sabe, para as pessoas pelo menos terem uma noção de inteligência espiritual, para Uhum. elas terem, se tornarem uma pessoa melhor, às vezes numa entrevista de trabalho. Então a gente está levando essa educacional
para as comunidades aqui. Entendi. E eu só vou fazer isso porque eu consegui liberar a agenda, tempo. Então, o tempo me faz servir mais gente. Sim. Porque se eu quiser ficar o dia inteiro em reunião, eu até pedi pro Rafael, fala lá, porque eu vou atrasar 10 minutos que eu tava na reunião. Eu saí da reunião, cara, eu tenho um compromisso, eu vou ter que ir, porque lá eu vou conseguir trazer alguma mensagem pro pessoal local aqui da minha cidade de alguma forma. Então, segura aí, depois eu volto pra reunião, porque é tempo. Muitas vezes vai faltando tempo por conta das responsabilidades que você tem. Porque envolve gente, né? Você tem operação que tem gente, então as pessoas precisam de você. Mas isso faz com que você fique muito no operacional das coisas e acabe deixando de ter tempo para servir as pessoas, servir a sua família. Sim. Então, quantas pessoas multimilionárias e empreendedoras estão perdendo a família, conquistando o mundo inteiro e pior, perdendo a alma. E de nada adianta você ganhar tudo e perder sua E alma, perder. né? Exatamente. Você falando aí, eu venho dar um exemplo aqui de mim, né? Quando eu decidi deixar de trabalhar no regime CLT, né? Mesmo como advogada, para ser autônoma, foi para ter tempo. Porque eu estava vendo a minha filha crescer e eu não estava, tipo assim, conseguindo também fazer com que ela ficasse confortável e dizer assim: a mamãe vai ficar aqui. Tô ligado. Entendeu? É, E aí hoje, né, e é incrível como Deus é, providencia todas as coisas, porque você sai ali de um costume, que sim. você tem ali de um salário fixo, né, alguma coisa do tipo, pra poder você dar as caras, né, dar as cara a tapa e realmente ali. E é muito incrível como Deus providencia, porque, e aí eu concordo com o que você tá falando, né, sobre o servir a família primeiro, né, e abre portas. Demais. Abre portas, né. E hoje eu vejo antes, chegava assim no final de semana ou se eu saísse de perto da minha filha, ela dizia: "Não mamãe, não mamãe", entendeu. Porque eu já ou seja, ela estava tão acostumada a não me ter, que aí quando ela passou, né, a me ter em casa lá, a ter a minha presença, o cuidado dela, o prazer de conseguir deixar no colégio, buscar no colégio, gente, a gente pensa Esse é o assim: "Ah, é só uma verdadeiro coisinha luxo. É, simples, vai ali, deixa a menina no colégio, não sei o quê, e depois vai", né, eu comecei a fazer pilates, porque minha coluna estava precisando. Então, assim, aí às vezes o famoso a rotina de esposa troféu ou de é, herdeira, né? Que o pessoal fica brincando. Mas não, mas é de organizar o tempo e dar prioridade para aquilo que precisa de prioridade. é. Isso fez total diferença. E aí, até compartilhar aqui, até em primeira mão essa informação, né? Eu estava compartilhando com meu esposo que às vezes eu fico com a consciência pesada. Tipo assim, de achar que eu não tô produzindo, de achar que eu não tô ali fazendo alguma coisa, entendeu? Mas aí ele falou uma coisa pra mim que eu realmente eu parei de pensar isso. Ele disse: "Amor, agradece, porque você tá tendo aquilo que você sempre quis". Sim, Então, assim, é e uma dádiva aquilo dali, com né. Então certeza. é só questão, assim, de treinar o cérebro, digamos assim, pra se acostumar com aquele novo, né, É, e entender que Deus, faz muito todas móvel. as É coisas, né. sobre isso. E é isso. E ainda falando sobre filho, né. Quando seu filho crescer, ele tem 12 anos, o que que você gostaria que ele dissesse sobre você? Legal. Cara, eu gostaria muito que ele dissesse que eu consegui criá-lo no temor e dedicação aos princípios milenares, Uhum, sabe? O que é princípio milenar? Fé. O que é princípio milenar? Honra. Honra quem merece honra. uhum. É princípio milenar falar a verdade. É princípio milenar. Porque aqui, falar a verdade é certo aqui no Brasil e lá no Japão. Então, o que é princípio milenar? Sim, Coisas que, se cumpridas aqui, é a mesma coisa lá, em todo mundo, né. independentemente das leis. Porque o que é que acontece? Existe uma dificuldade entre a pessoa entender regras e princípios. Se eu cumpro regras, eu não sou premiado por isso. Se eu cumpro princípios, eu sou premiado por isso. Você quer ver uma coisa? Se eu não ultrapassar o sinal vermelho, eu não serei multado, mas eu não ganho uma carteirinha de cidadão do ano porque não ultrapassei o sinal vermelho. Uhum, Se eu cumprir princípios, eu ganho a carteirinha de cidadão do ano de Deus, uhum. porque eu falei a verdade. Eu fui a pessoa que, por exemplo, existe um princípio que eu não negocio atualmente, que é o princípio da generosidade, sabe? Eu tenho buscado ajudar muitas pessoas, doando, fazendo doação, o máximo que eu posso. E não pra ter algo em Não, troca, né, não. Se for com mas essa intencionalidade, você perde. sim, É por se sentir bem fazendo isso, sim. sabe? E por não negociar determinados princípios, eu tenho visto que muita coisa dá certo pra mim. Eu não tô falando só profissionalmente. Eu tô falando da paz mental, da bem-aventurança. Você se sentir uma pessoa feliz e não triste, né? Realizada e não triste. Então eu quero que meu filho veja alguém que cumpriu princípios, que ensinou princípios pra ele. Fé, honra aos pais. Tem tanto filho que não honra o pai. Sim. Honrar o pai às vezes é o quê? É ser generoso com os pais, mas honrar os pais também é você ser uma pessoa de exemplo na Terra. Às vezes a pessoa diz que honra os pais,
mas não visita os pais, ou então diz que honra os pais, mas dá mau exemplo, que não foi o Sim. exemplo da criação. Então, quero que ele cumpra princípios. Se ele cumprindo esses princípios, eu não quero saber necessariamente se ele vai ser rico, se ele vai ser pobre, mas eu tenho certeza que se ele cumprir princípios, ele vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa de good vibes aqui na Terra. Então, Uhum. se ele me vê como essa pessoa que ensinou, foi um professor de princípios para ele, as coisas giram muito mais rápida para a vida dele. Porque ele vai ver que você não deixou só a herança, né. Com A herança certeza. maior Legado, né? Legado. exatamente, Maior do que herança. é verdade. E voltando pro nicho financeiro, né, o maior erro financeiro das pessoas, você acha que é a falta de dinheiro ou o mau comportamento? O maior erro das pessoas é A o mau falta de comportamento. comportamento, né. É. Inclusive, por que que a pessoa não tem dinheiro? O que é dinheiro? Dinheiro é um papel. Tem gente que. Eu conheço gente que tem R$ 2.000 por mês e investe, por exemplo. E tem gente que Uhum, ganha 20 mil e não investe nada, solteira. Então a pessoa papoca tudo que tem. Isso é mau comportamento, mau hábito. O brasileiro médio, ele tem a mania de cumprir somente aquilo que a educação mediana ensinou, né? Então a escola não ensina ninguém a investir, ninguém, a sim. escola não ensina ninguém a multiplicar patrimônio. E aí você vê que quando você começa a estudar sobre isso, existem saídas que a escola nunca te ensinou. Então, com certeza, é mudar o comportamento, tá? Mudar as atitudes o mais rápido possível, ter essa cabeça de que não é sobre guardar dinheiro, é sobre multiplicar dinheiro, Uhum, sobre investir com inteligência. Eu não estou falando de investir fazendo riscos sem cálculo, riscos calculados nos investimentos. E você tem uma cabeça de pessoas que realmente conseguem multiplicar dinheiro. E quando é que eu consigo isso? Quando eu mudo os meus comportamentos. Mas comportamento só vem com aquilo que eu falei, na expansão de consciência. Tem que ter gente que fale disso perto de ti. Você tem que ouvir pessoas que falam disso. Você tem que ler sobre isso e você tem que ter experiências ligadas a isso. Então, com certeza, mau comportamento. entendi. Lucas, existe algum sonho que só aconteceu porque você insistiu, assim, mesmo sem enxergar, digamos que o caminho? Sim, o atual sonho de conseguir. Eu acho que hoje ter a atenção das pessoas é algo muito importante para mim. Né? Porque o sonho, para mim, hoje, ele tá ligado à experiência, certo? Ele não tá mais ligado à coisa. Então, conseguir ter a atenção das pessoas, conseguir reunir pessoas para falar para elas sobre algo que me edificou, seria um sonho que outrora eu não via como possível, né? Ter essa atenção. É o maior ativo que eu consigo ter hoje é a atenção das pessoas. Então, eu faço história aí com 200 mil pessoas vendo no story. Isso é, quando eu olho para isso aí, eu, cara, 200 mil pessoas vendo no story. Isso é coisa surpreendente. Né? E isso aí, quando eu vejo, dá 10% só da audiência que eu tenho no Sim, Instagram, só no Instagram. Então, quando eu faço vídeo no YouTube com milhões de visualizações, cara, eu tenho a atenção das pessoas, eu não posso desencaminhar essas pessoas. E, claro, se eu pego essa atenção das pessoas e consigo ainda fazer negócio com isso, é mais interessante, desde que esse negócio esteja alinhado realmente à mudança de vida das pessoas, né? Que é o que a gente uhum, conversou aqui. Então, eu acredito que esse sonho que eu via como impossível, digamos, há alguns anos, de falar para uma multidão tão grande, para tantas pessoas assim, eu acredito que seja o maior ativo que eu construí muito mais do que qualquer coisa, sabe, Thalita? entendi. E você já se sentiu, assim, um fracasso, mesmo dando o seu melhor? Já sim. Já existiram situações que eu achei que fulano, ciclano, eu me gostava, há um tempo eu gostava de me comparar muito com as pessoas. Uhum, E é o que me atribulava. Fala 5 anos, 6 anos. Eu achava que eu nunca ia sair dali daquele platô. E aí vem a mediocridade, muitas vezes você tá numa cidade com menos de 100 mil habitantes, você começa a achar que não pode, tem que sair daqui, fica naquela neura, será que eu tô perdendo tempo aqui, nessa cidade ou nesse estado? Aí você começa a viajar para esses locais e vê que a realidade não é outras tanto coisas, né? assim, né? Que tem gente que aluga Porsche para pregar uma vida que não é. Aí você começa a ver as realidades. Opa, deixa eu parar de me comparar com essas pessoas e confiar no meu processo. Então, sim, Uhum, durante um tempo já me senti frustrado por me comparar muito com as outras pessoas, até eu parar de me comparar, porque cada um tem seu fuso horário na Terra. sim. Então, quando eu bati isso na cabeça, ficou tudo mais tranquilo e as coisas começaram a acontecer. Todo mundo tem o seu tempo, né? Até estava É, vendo um vídeo no Instagram esses dias, que o Instagram tem as coisas que não agregam, mas as coisas que agregam muito e ficam aqui, né? E aí era assim, você acha que você tá atrasada só porque, por exemplo, caso de mulher, né? Só porque a sua amiga já casou e teve filho e você não casou ainda. Você acha que você tá atrasada porque a sua amiga já tem uma carreira consolidada e exato. você tá iniciando agora, né? Mas não, tudo é uma caminhada individual, né? Tudo é Exato. uma coisa assim, todo mundo segue ali o propósito, É, né? O que tem que ser feito, os desafios são diferentes, a grama do vizinho não é mais verde, né? Do que a sua, todo mundo tem os seus desafios, é, né? E é muito assim mesmo. desse jeito. Lucas, o que que você nunca abriria mão
Mesmo que isso te custasse dinheiro ou seguidores, por exemplo. Honestidade. Jamais abriria mão da minha honestidade, né. Eu acredito que o maior legado das pessoas é a reputação que elas têm. Então as pessoas, Uhum. por exemplo, muita gente na internet é natural, que nem me conhece pessoalmente, diz: "Ah, o cara é arrogante", porque eu tenho um jeito de falar peculiar, eu falo bem posicionado, eu não falo rindo o tempo A inteiro. famosa autoridade, né, que É, falam hoje é, nas redes sociais, tem né. galera que gosta de falar rindo, eu falo mais posicionado, então agora é arrogante, é arrogante. E assim, eu me conheço, sabe? Eu sei quem eu sou, Uhum. eu sei de onde eu vim. E o que eu não quero nunca estragar é a minha reputação. Tá? A honestidade, fazer negócios de forma ordeira, com pessoas corretas, sempre fazendo dinheiro de forma honesta, buscando falar a verdade para as pessoas. Eu acho que o maior legado da vida de um homem é a reputação que ele tem, de uma mulher, o homem no sentido genérico, é a reputação que essa pessoa tem. Ela ser benquista pelas pessoas, né? A própria palavra milenar diz que a sabedoria ela vem com a reputação. Então, quando a gente tem uma Uhum. boa reputação, a gente consegue transmitir sabedoria para as pessoas. Tá? O Sim. maior exemplo de sabedoria que a gente tem é Cristo e ele tinha uma reputação ilibada. Então, eu valorizo muito a reputação. E assim, pra ser muito sincera, o maior exemplo é você realmente ser um exemplo, né. Porque se Sem você dúvida. só falar e você não agir, É, não praticar com aquele é dali, sobre. o que você fala é muito Perde valor, vazio. né? É, Exato. exatamente. Palavra convence, exemplo arrasta. É verdade. Lucas, e se amanhã, né, o famoso assim, o Deus o livre, né, mas se amanhã você perdesse tudo, né, onde você começaria de novo? Eu começaria da internet, do jeito que eu tô aqui, e eu conquistaria tudo em 2 anos de novo. Tá? Sem sombra de dúvida. A internet hoje me faz ver que dinheiro é só buscar, pô. Tá? Faz 2 lançamentos aí, coloca uma grana em tráfego pago. Se eu tivesse o meu conhecimento, eu sempre disse, se eu perdesse tudo, mas se eu não me tirasse o conhecimento que eu tenho, os livros que eu li, as experiências que eu tenho, eu construiria tudo outra vez em pouco tempo. Entendi. Sem sombra de dúvida, sem nenhum tipo de ego. Porque é por isso que eu falo tanto para as pessoas, estuda. Ninguém tira o conhecimento que tu tem. É Podem tirar o verdade. dinheiro que É tu uma coisa que tem. ninguém tira. Nada. Ninguém tira o conhecimento e os acessos. Se você não tirar de mim hoje o network que eu tenho com alguns empreendedores no Brasil, as conexões que eu tenho que são fortes, e o conhecimento que eu tenho, eu consigo recuperar tudo outra vez. Por isso que eu digo, dinheiro passa, esse conhecimento não passa nunca. É Né? verdade, é verdade. E é isso, Lucas, muito obrigada por você compartilhar, né, foi uma conversa muito enriquecedora, né, Isso é muito, bom. assim, produtiva. Aquilo que você falou, né, se a gente não falar alguma coisa é o quê? Mais barato que a terapia. É isso, cara. Se a gente falar uma coisa em que a gente não agregue valor ali na vida das pessoas, né, não inspire as outras pessoas também, aquela palavra realmente é vazia, né. Perde valor. Mas muito obrigada pela sua disponibilidade, né, por você estar aqui agregando valor, conhecimento, terapia, né, Schuster. E é isso, muito obrigada. Eu Deus que abençoe agradeço. Eu você. que agradeço, Thalita. Sucesso aí pra vocês, que vocês possam crescer. Christians aí também. Show. Cara, vocês estão fazendo um trabalho aí de surpreendente, local, mas que vai ter expansividade aí pro Ceará, pro Nordeste, pro Brasil inteiro, tenho certeza. E que vocês continuem, né? Continuem fortes. A Xadá precisa de pessoas assim, que façam programas diferentes, que troquem uma ideia legal. A gente tem que se Uhum, ajudar muito. Há uma dificuldade muito grande no interior, e não só no interior, no Ceará todo, no Nordeste. O uhum, nordestino, infelizmente, ele é muito bom, mas para fazer conexão com gente que é da própria terra, ele tem uma certa resistência. E às vezes ele tem impressões sobre quem é aquela pessoa que ele nem sabe, nem uhum. experimentou, né? E aí cria determinados traumas na cabeça que aquela pessoa é inacessível, ou que aquele programa que aquela pessoa não vai convidar, ou coisa do tipo, não vai ter acesso àquela pessoa. E o que é interessante, fica o convite aqui, é que vocês continuem chamando pessoas que estão aqui, que de alguma forma eh eh, transmitem um valor para a cidade, transmitem um valor. Hoje, pra você ter ideia, Thalita, até deixar registrado, eu disse para o Clístenes uma vez, eu acho que no podcast, hoje a gente não tem nem 1% dos nossos clientes dessa cidade. Uhum, Nem 1%. 99,3%, a gente já fez cálculos, eu tô falando de cálculo mesmo. uhum. 99,3% são fora do sertão central do Ceará. Ou seja, a gente paga imposto aqui, gera tributo para o E nem tem município cliente e não daqui. tem um cliente daqui. Tanto que os últimos, acho que algo em torno de 1.000 e pouco estão entre Xerambim, Senador Pompeu, essas cidades mais próximas. Uhum. Isso só me faz ver o que Jesus Cristo dizia, que o santo de casa ali, ele vai ter que fazer milagre em outro local, porque os dele não receberam. E ao Exatamente. invés, eu tô com uma maturidade tão grande que em vez de eu me atribular com isso e dizer, eu vou largar essa cidade e ir para outra, tenho mais aluno em São Paulo do que aqui, tenho tudo para morar em São Paulo, tenho empresa em São Paulo. Não, Uhum. eu continuo mais forte aqui. Eu tô aqui operando aqui, eu gerei empregos essa semana de quixadaenses. Vou botar muito quixadaense para as empresas que eu tenho, porque eu tenho que honrar a minha cidade. E Uhum. nunca foi sobre o povo.
é sobre mim, Sim. nunca é sobre o outro, é sobre você, Porque as né. nossas atitudes diz mais sobre nós do que, Exato. né. Entendeu? Então, assim, eu quero que vocês continuem isso, convida quantas vezes eu tiver a oportunidade de vir aqui, vocês me convidarem pra até para temáticas mais específicas, vamos falar só Uhum. de vendas hoje, um podcast só de vendas, de marketing digital, posicionamento digital, ou coisas que eu possa agregar, espiritualmente também, aí se a gente puder dar uma palhinha sobre os princípios, eu gosto muito. Parabéns por isso aqui vai longe, Obrigada. e isso o quixadaense, a cidade de Quixadá precisa disso, porque a gente precisa de jovens empreendedores como vocês, que fazem um programa como esse acontecer e que levam uma mensagem interessante, porque ninguém aguenta mais ficar só babando político e ficar com esse negócio aí de esperando sempre o próximo movimento político para achar que só esses caras vão salvar a nossa vida. Quem salva a nossa vida são os empreendedores, as pessoas que estão levando uma mensagem do bem, gerando emprego, gerando renda para essa cidade. Então, parabéns, que essa mensagem Obrigada. possa cada vez mais ir para todos os quixadaenses e Obrigada. o Ceará todo. Assim seja, né. Amém. É isso aí, obrigada. Obrigado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Hoje nós conhecemos a vida do Lucas, né? Empresário, né? Que começou pequeno e não desistiu, sempre muito disciplinado, né? E assim, eu acredito que a conversa que nós tivemos hoje, ela serve de inspiração para muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que pensam em desistir, né? Porque a dificuldade, ela não existe só na vida do Lucas, né? Ela não existe só na sua vida, ela existe na vida de todo mundo. Mas é importante a resiliência, né? A disciplina, acreditar, e principalmente é muito importante a fé, né? Acreditar que Deus, ele pode todas as coisas, né? E ele pode fazer, sim, que nem a gente falou, né? Fechar portas, mas boas, que abrir portas extraordinárias. E é isso. Muito obrigada e até o próximo programa. Show. Agora